Muito bem, boa noite a todos, todas. Mais uma vez a gente agradece bastante a presença de vocês aqui nesse trabalho que a gente está desenvolvendo. Queria começar um pouco relembrando, acho que mais uma vez contando brevemente o que é esse trabalho e o que nos une, para a gente estar todo mundo bem conectado com o propósito dele, tá? Antes a gente queria só passar um pouquinho o programa da noite e também apresentar um convidado bastante especial que a gente vai ter nessa noite de hoje, né? Espera um pouco. Então tá aqui, deixa eu colocar com modo de leitura. Oh. Então esse é mais um encontro, esse é o quarto encontro, na verdade, nosso já, terceiro desse do trabalho de fato. A gente fez um encontro anterior com um grupo que inicialmente se propôs a trabalhar o PDIW e então esse teoricamente é o quarto encontro, mas o terceiro de trabalho, vamos dizer assim. Hoje a gente se encontra aqui para falar sobre quadrimembração, relembrar um pouquinho do que a gente falou no nosso encontro online do dia, que agora já não me lembro mais, um mês atrás mais ou menos. E hoje a gente fala um pouco sobre quadrimembração do ser humano, das organizações e as fases de desenvolvimento. Ah, a gente tem, então, agora umas boas-vindas, né? Quero falar um poema, a introdução de novo, ou talvez não é nem introdução, mas relembrar essa relação do que nos une aqui. Aí eu vou fazer um pouquinho uma ponte com a trimembração, a quadrimembração e a trimembração. Patrícia vai ampliar um pouco a quadrimembração, coloquei aqui de maneira genérica, quadrimembrações, deveria ser até quadrimembração. E depois, às 20, nós convidamos o André Corsacas, um grande amigo, pai da Itiara, alguém que tem se debruçado bastante sobre esse tema. Nesses últimos 3 anos, quantas escolas, André, falando desse tema? Alguma coisa perto de umas 80, talvez? É, foi mais, viu? Mais, né? Então, nesses últimos 3 anos, tem se dedicado, junto da Federação das Escolas Waldorf do Brasil, de levar o tema da gestão às escolas, cuidar da gestão nas escolas, e junto nessa parceria com a FELB tem trabalhado esse tema com profundidade, com cuidado devido e com esse olhar antroposófico. Então já agradeço de antemão aqui ao André por aceitar esse convite, trazer um pouco dessa sua, eu acho que é até uma pesquisa, né? Não é nem só uma pesquisa, um trabalho, né? Bem profundo sobre a quadrimembração, as fases e toda essa relação com a cultura organizacional, tá? Então, o PDW, ele é mais uma vez, a gente teve inclusive um encontro esse final de semana com a federação para falar sobre ele. Eu e Patrícia estamos fazendo um curso na federação que foi oferecido pela FELB para que a gente pudesse escrever esse trabalho, né? E o que é esse trabalho? O PDW é um acordo não, de uma parceria, acho que eu vou colocar assim, né? É a gente firmar a parceria com a federação da forma com que nós aqui na Itiara vamos caminhar com ou propor ou escrever ou zelar, né, por assuntos pertinentes ao âmbito da pedagogia Waldorf por esses próximos 5 anos, né? Por muito tempo a Federação das Escolas ela apoiou na fundação das organizações, né? Apoiou inicialmente, oferecia um apoio com os tutores e tudo mais. E muitas vezes essa instituição ficava autônoma e caminhava, vamos dizer assim, com as próprias pernas. E a federação entendeu que talvez que não é essa a forma que ela quer se relacionar justamente com esses impulsos mais maduros, né? E o PDW veio justamente como esse nosso trabalhar conjunto, né?
Então nós temos a missão, a Itiara tem a missão de escrever um documento que fala um pouco sobre o passado dela, sobre o presente dela e sobre o futuro dela. Então esse é o PDIW, né? Plano de Desenvolvimento Institucional Waldorf. Junto do PDIW, a gente ali na diretoria, com a Lu carregando bastante isso, ela sempre me dizia ali, olha Alonso, nosso plano diretor vai vencer, ou venceu, a gente precisa olhar para o plano diretor da escola. A escola fez no passado um plano diretor, enfim. E a gente decidiu, por ver alinhamento desses dois trabalhos, uma certa convergência, e a gente também decidiu fazer desse trabalho o plano diretor da Itiara. E ele de fato é, né? Se a gente fala do PDIW como sendo essa parceria com a FELB, ou esse trabalhar junto com a FELB, contando para ela como que a gente quer cuidar da fraternidade econômica, como que a gente vai cuidar da interculturalidade e diversidade, como que a gente vai cuidar dos temas atuais e antroposóficos, o plano diretor eu vejo que na verdade é algo bem próximo, né? A mesma coisa eu diria, de como que a gente quer cuidar do futuro da Itiara, né? Então a gente decidiu fazer esses dois trabalhos juntos. O plano diretor antigamente ele falava de 7 em 7 anos, a federação fala de um PDIW que fala de 5 em 5. Então possivelmente a gente está alterando o tempo do plano diretor, não, enfim, não sabemos ainda, mas de fato estamos fazendo um trabalho conjunto agora. E é isso que nos move aqui. Então, deixar explícita a nossa parceria com a federação e também organizar a Itiara para os seus próximos 5 anos, tá? Então, esse é o tema geral do que nos une. E aí, a gente, Aí agora a gente, eu e Patrícia, no primeiro momento, depois o grupo ampliado que se formou. Hoje nós temos um grupo que é formado por professores, famílias, colaboradores, que estão participando, na medida do possível, ativamente, da construção desse plano, desse trabalho como um todo. Eu e Patrícia estamos aqui facilitando um pouco ele, estruturando, organizando e trazendo essa estruturação para que a gente possa mantê-lo ativo, né, para que a gente possa carregá-lo ativamente. Então a gente começou falando sobre há 4 semanas atrás, desculpa, há 2 quinzenas, falamos sobre, fizemos um resumo da biografia do Steiner, falamos sobre a trimembração, falamos sobre quadrimembração, falamos sobre, que mais que a gente falou? Falamos sobre a biografia humana, né? De uma forma um pouquinho mais teórica, se é que eu posso dizer assim, um pouquinho mais como estudo do que menos como prática. E aí, entre esses dois encontros, a gente fez um trabalho, o de hoje e esse do mês atrás, há 2 semanas atrás, nós fizemos um trabalho para levantar e olhar a biografia da Itiara. Utilizamos o próprio plano diretor 2015-2016 e 2015-16 para levantar a biografia mais antiga dos outros setênios. E nesses últimos 7 anos, de 2016 até 2023, nós fizemos então esse levantamento biográfico, onde a gente pôde olhar quase que ano a ano, fizemos um trabalho ano a ano, né? Dessa biografia da escola. Então foi um trabalho que primeiramente ele foi desenvolvido nesse grupo de trabalho do PDIW. Lá naquele dia, naquela terça-feira, das 3h30 às 7, até às 6h30 mais ou menos, a gente percebeu a necessidade de ampliar esse trabalho de biografia também para outros grupos, colegiado, por exemplo, e até diretoria e colaboradores. Num primeiro momento conseguimos fazer esse trabalho com o colegiado também, então a gente pôde fazer um levantamento. Não foi um levantamento biográfico, foi um olhar para a biografia, assim, né? Não foi nada técnico, foi bem do coração, assim, bem da vontade de estruturar e olhar para o que foi a Itiara nesses últimos 7 anos, tá? Então é isso que a gente está aqui, é nesse momento que nós estamos. E agora a gente começa a olhar um pouquinho para o que é o presente, talvez, posso dizer assim, ainda com uma carinha de passado, né? Então hoje a gente quer falar um pouco sobre a trimembração e a quadrimembração e essa questão das fases do desenvolvimento de organismo social, para depois a gente olhar para essas questões também
para Itiara. Então ainda é um diagnóstico, um olhar de um pouquinho como é que a gente está nos nossos processos, como é que a gente está nas nossas relações, na nossa identidade, como que a gente está se relacionando com tudo isso. E a gente tem um trabalho que continua e se estende ao longo do segundo semestre, ainda possivelmente quinzenalmente. Eu e Patrícia precisamos organizar essa agenda do segundo semestre. A gente se compromete de até o fim do semestre ter essa agenda certinha para a gente poder se organizar muito bem. Nossa meta aqui interna é entregar esse trabalho no fim de 2024 para fazer ele com bastante calma, com bastante cuidado, buscando ao máximo fazer uma escuta da comunidade como um todo. Então, nesse segundo semestre, a gente vai trazer as comissões para dialogar, a gente vai trazer as famílias para conversar, a gente vai trazer o colegiado para conversar novamente. Então, a gente quer cuidar desse processo de como fomos, como estamos e como queremos estar, com bastante cuidado, num trabalho bem cuidadoso, porque eu acho que a gente está aqui lidando com algo que é bastante espiritual, essencial, com uma carinha bem de identidade. Então eu acho que precisa ser bem cuidado e não dá para fazer às pressas, tá? Então é onde estamos hoje. Mais uma vez agradeço a Patrícia, o André. E eu, então, fiquei com a tarefa, primeiro de fazer esse poema aqui. Devia ter feito antes, mas tudo bem, né? Eu elegi esse poema aqui para a gente falá-lo. Então, salutar só é quando, no espelho da alma humana, forma-se toda a comunidade, e na comunidade vive a força da alma individual. Rudolf Steiner. Então, na semana passada, me coube a tarefa de olhar um pouquinho para essa biografia do Rudolf Steiner e ver o quanto, depois a Patrícia, a gente nem conseguiu criar essas pontes, né? Mas cada um pode fazê-las, e a gente pode ver que a biografia dele é bem marcada, assim, nesses grandes setênios, né? 021, 2142, 42, 63. 21, 42 ele se ocupou bastante com a questão filosófica, ele se aprofundou na questão filosófica, não se aprofundou na questão esotérica. E perto desses 42, quando de fato a gente começa a desenvolver isso que é o espiritual no ser humano, ele começa a adentrar o esoterismo, a ciência oculta, a teosofia. Então o Steiner tem uma biografia bem marcada, assim, bem bonito de ver o conteúdo do que a Patrícia apresentou junto com o que é a biografia dele. E aqui então, perto de 1902, na verdade 1902 é quando ele se vincula à Sociedade Teosófica, e 1905, 4, quando ele faz aos 43 anos, ele escreve então esse Teosofia, onde ele apresenta não exatamente a trimembração da natureza humana, mas um elemento trimembrado humano, que é o corpo, alma e espírito. E lá eu trouxe um desenho assim, né, de propósito. Aqui o lado esquerdo, a trimembração do corpo, alma e espírito, e ainda o que ele apresenta ali no Teosofia como mais uma trimembração, né? O corpo etérico, corpo físico, etérico, anímico, alma da sensação, razão, intelecto, consciência, personalidade espiritual, espírito vital e homem e espírito. E eu trouxe essa imagem aqui à direita, de propósito ou provocativa, porque a gente tem que sempre lembrar e ter um cuidado de que, na verdade, a gente não está falando de um ser humano dividido em três partes, né? Ou nós não estamos falando de uma qualidade que é separada em três, e para mim isso é algo muito relevante, e sim esse caráter trimembrado. Isso é algo que esse conceito do membrado, do articulado, ele traz mais à frente, em 1917, quando ele relaciona então esse separado à trimembração humana, né? Da natureza humana, e fala bastante dessa questão articulada dos sistemas. Então isso é algo e aí por isso a gente traz esses pontos aqui de convergência, vamos dizer assim, desses espaços, naquele que é o espaço espiritual, com o que é o espaço da alma, com o que é o espaço do corpo. Então esse espacinho que a gente cria aqui, ele não é à toa, mas sim essa lembrança de que nós estamos dentro de um sistema que é articulado. Nós estamos falando de um sistema que é articulado, um sistema que ele é integral como um todo, e a gente precisa trazer consciência no que é ou no que são essas articulações. A gente hoje é uma sociedade que
é um pouco polarizado como indivíduo, não estou nem falando outros aspectos, estou falando nós somos, somos seres humanos muito cabeça, assim, né? A gente vive o mundo intelectualmente através do pensar de uma maneira muito intensa, e ele até fala que a gente é muito acordado no pensar e está adormecido, por exemplo, lá no fazer, na vontade, né? Então, quanto que a gente precisa desenvolver esse olhar para o ser humano integral, o próprio processo pedagógico na escola Waldorf faz isso. Dentro do âmbito da pedagogia Waldorf, a gente está toda hora tentando olhar para o desenvolvimento desse ser humano integral, cuidar para esse processo do desenvolvimento. A gente reconhece em muitos momentos o ser humano polarizado, por exemplo, o ser humano com aspectos polares, e nossa tarefa pedagógica é muitas vezes trazer a consciência de que esse polar existe, está ali naquele ser humano, mas que a gente pode trabalhar o ser humano como um todo, precisa trabalhar o ser humano como um todo, né? Um exemplo disso, vou dar um exemplo prático para ficar mais claro. Dentro do processo, dentro do jovem, quando a gente fala do jovem ali do terceiro setênio, ele fala assim, ele traz uma qualidade do 2 para a alma, para o corpo anímico. E ele fala assim, ó, tem jovens que são mais terrenos, vivem essa relação mais terrena de uma maneira mais intensa. Então se relacionam com a matéria com mais profundidade. Então são mais presentes aqui no mundo material. E tem jovens que são mais cósmicos, né? Tem almas aí que são mais cósmicas e se vinculam com isso que é mais essencial, menos material, de uma forma mais profunda. E ele nos dá essa tarefa, né? Então, naturalmente o ser humano é polar, né? Naturalmente a gente vai ter um pouco mais dessa capacidade cósmica, ou um pouco mais dessa capacidade terrena, dessa habilidade. E é tarefa nossa, no processo pedagógico, mostrar para o jovem que ele é capaz, na verdade, de desenvolver essas duas habilidades, né? Então, tem disciplinas que desenvolvem ou trabalham desse cósmico para o terreno, e tem disciplinas que trabalham desse terreno para o cósmico. E ele dá toda uma direção ou uma estruturação de currículo que vai nessa direção de tornar o ser humano um ser mais equilibrado, um ser mais consciente de todas as suas potencialidades, não só de suas heranças, né? Então, assim, de novo para dizer desse caráter integral que o ser humano é, nessa visão, e esse caráter articulado que somos, né? Então, a toda hora o Steiner está trazendo consciência para a gente que a gente tem esse todo como habilidade ou como capacidade, e que, na verdade, é nossa tarefa desenvolver consciência desse processo articulado, tá? Por isso que eu gosto de, né, brincar com essas duas imagens, um ser humano tripartido que não traz essa consciência, ou um ser humano trimembrado que desenvolve um pouco mais essa consciência dessas articulações, né? Por exemplo, trazendo outro exemplo, quando a gente fala da trimembração da natureza humana, né, biológica, cabeça, tronco e membros, por exemplo, a gente separa de novo, né? Aquilo que é a capacidade da cabeça, aquilo que é do tronco e aquilo que é dos membros. E ele, lá nos Enigmas da Alma, traz essa relação, ele não chama de cabeça, tronco e membros, ele fala do sistema neurosensorial, do sistema rítmico e metabólico motor. A gente, talvez na biologia mais convencional, fala de cabeça, tronco e membros. E ele fala dessa capacidade articulada que existe entre, ou essa articulação que existe entre todos esses sistemas, né? Então nós temos essa capacidade neurosensorial que dialoga com a capacidade rítmica, que dialoga com a capacidade metabólico-motora, ou que articula, né? Então, se a gente pensa no ser humano como um todo, a gente vai pensar sempre nesse ser humano articulado, tá? E aí eu trouxe essa relação que ele descreve lá no Teosofia. Ele até descreve, quando a gente vai e se aprofunda um pouco mais no tema da antroposofia, a gente vai ver que a gente, como um ser, a humanidade, a história da humanidade, que como um desenvolvimento geral, ela vem aos poucos, ou a cada época, desenvolvendo um desses aspectos, né? Então teve um momento na história da humanidade, para não entrar muito na ciência oculta aqui, que o ser humano desenvolveu o corpo físico, depois o corpo etérico, depois o corpo anímico, a alma da sensação, a alma da razão e do intelecto, e agora, desde da virada ali do Renascimento, a gente está nesse momento do desenvolvimento da alma da consciência. Então a gente fala muitas vezes isso
Ah, mas a gente está desenvolvendo a alma da consciência. Então, o que que significa isso, né? A gente tem uma relação, ou está desenvolvendo essa relação com este âmbito da alma, como humanidade agora, não como indivíduo, né? Como indivíduo, todo mundo refaz esse caminho da história da humanidade novamente, né? Essa é algo que o Steiner trouxe de uma maneira bem interessante, esse caminho da encarnação humana como sendo esse refazer da história da humanidade e esse caminhar à frente também, né? A gente desenvolve também ali, como a Patrícia trouxe no trabalho biográfico, dos 42 para frente, a gente tende a desenvolver o nosso espírito. Mas como humanidade nós estamos aqui nesse momento do desenvolvimento da alma da consciência e teremos ainda uma longa jornada nesse desenvolvimento. E aí, ali no Teosofia, ele cria uma relação, ele descreve essa relação. Agora eu nem lembro qual é o capítulo, eu e a Patrícia estudamos isso essa semana, né, Patrícia? Você lembra qual é o capítulo que ele fala? No primeiro, né? Logo no primeiro capítulo, ele vem descrevendo, ele descreve corpo, alma e espírito separado, né? E vem trazendo. Os capítulos eles são corpo, alma e espírito, se eu não me engano. Natureza corpórea, natureza anímica, natureza anímica, se eu não me engano, e a natureza espiritual. E ali ele começa a criar uma relação, e é isso que eu queria um pouquinho apresentar essa relação, que para mim é a relação entre a trimembração e a quadrimembração, que é tema do nosso encontro de hoje. E ali ele fala sobre o corpo físico e essa relação. A trimembração está aqui, né? A trimembração corpo, alma e espírito. Aqui em cada. O corpo também é trimembrado, a alma também é trimembrada e o espírito também é trimembrado. E a gente vai desenvolver aqui essa relação com o que é quadrimembrado. E aí, nesse livro, ele descreve um pouquinho essa relação entre essas duas articulações, vamos dizer assim. Não vou falar de separações, porque não é separado, é articulado, né? Ele fala então que temos essa. Eu também não vou dar muitos detalhes agora, que depois esse tema da Patrícia ela vai entrar um pouco mais a fundo em cada um destes aqui, da quadrimembração. Mas que a gente tem essa estruturação física então, e que isso está relacionado com o físico, o corpo físico. Que a gente tem também o corpo etérico, e isso está associado com o que a gente geralmente chama de etérico. E aqui ele fala que esse corpo anímico, né, a gente pode até falar dos desenvolvimentos. Aqui no corpo físico está associado ao primeiro setênio, criança lá na educação infantil, corpo etérico ao ensino fundamental, e esse corpo anímico ao ensino médio, né? E que esses dois, o corpo anímico e a alma da sensação, eles na verdade têm uma proximidade muito grande, né? Eles se desenvolvem numa proximidade muito grande. Um dos 14 aos 21 e o outro dos 21 aos 28. A gente pode ver um espelhamento aqui, né? Esse espelhamento, e que ele chama isto aqui junto de corpo astral, né? Do astral do ser humano. Aqui também, corpo físico, corpo etérico e corpo astral. Então ele separa o corpo astral, trazendo um pouquinho desse aspecto da alma da sensação também ao que é desenvolvido aqui no corpo anímico. E por fim, de novo, o corpo astral é algo que tangencia, na verdade, esses dois desenvolvimentos juntos, né? E por fim, ele cria ou traz essa relação do eu, né, do ser humano, a nossa identidade espiritual, e esse eu relacionado com o desenvolvimento da alma da razão e em diante, né? Então, a alma da razão, a alma do intelecto, a alma da consciência e todos os elementos ali do espírito associados a esse eu. Então, ele apresenta ali de uma maneira sutil, ele não fala, de novo, a quadrimembração, mas ele apresenta nessa relação com as trimembrações, vamos dizer assim, com essas separações ou com essas articulações em três, ele apresenta esse aspecto físico do ser humano, apresenta esse aspecto etérico, corpo etérico, esse astral como sendo então essa proximidade entre o que ele chama de corpo anímico e também o que é a alma da sensação. Esses dois estão muito vinculados, né? A gente vê o quanto um jovem no ensino médio vive à flor da pele todas as suas sensações, né? As sensações são, para os jovens do ensino médio, tudo que se sente é muito levado em consideração aqui nessa idade, né? É uma idade, quem acompanha jovens ou crianças, começa a ver ali que quanto mais eles chegam perto dos 14 anos e quanto mais eles vão nessa fase em direção a esse terceiro setênio,
tanto mais eles vivem essas sensações do mundo de uma maneira bastante intensa. Então, esses dois juntos aqui como corpo astral, e agora aqui, quanto mais a gente vai no desenvolvimento disso que já é o juízo de uma forma mais consciente de se relacionar e se vincular com a observação, por exemplo, da natureza, quando eu saio um pouco do que é só sentir e perceber e começo a trabalhar dentro de mim essa não é nem a consciência, mas é esse procedimento do que se percebe, isso a gente está falando, está chamando aqui de razão, é a hora que a gente começa cada vez mais nesse processo de atuação do eu. A gente faz isso, na verdade, a partir acho que é importante considerar, né, que a partir do terceiro setênio, não que a gente não trabalhe o eu, a gente trabalha o eu ali, né? O eu tá ali, só que ele não tá autônomo, né, para de fato desenvolver um processo autônomo de autoeducação. Ainda aqui no ensino médio, esse eu ainda tem uma relação com o adulto, né? Ainda há uma relação de desenvolvimento com o adulto. O jovem ainda precisa do adulto para ter algum espelhamento para o seu processo de autoeducação. Então, a gente trabalha, aqui está a lógica, por exemplo, na alma da razão, né? A gente trabalha a lógica nas aulas de física, nas aulas de matemática, nas aulas de química e muitas outras aulas, né? Todas elas têm alguma lógica, alguma certa metodologia processual que tange essa questão da alma da razão. A consciência vai um pouco mais na direção daquilo que é se tornar consciente mesmo, na direção daquilo que é a essência do que está por trás da natureza, por exemplo, dando o mesmo exemplo. Então, são processos que de alguma forma o eu penetra, atua no ser humano, né? Desde a criança, que quando talvez o primeiro momento onde esse eu penetra, que chega até a criança pequenininha ali, quando ela começa a perceber que ela é alguém que tem uma identidade e começa a dizer, próximo ali aos 3 anos, o eu, né? Eu. Até então eles não. E cada vez mais cedo, né? Lembro quando a gente estava acompanhando a minha filha, a gente olhando para esse processo, e aí, quando que vai ser a primeira vez que ela vai falar a palavra eu, né? E aí não eram 3 não, já eram 2 e pouquinho. E o quanto muito desse eu, ele é um eu que vem até da gente, né? Porque a gente fala muito eu, né? Então, quando que esse eu é um eu próprio ou quando que esse eu é um eu imitado, né? Que é muito presente ali na educação infantil. Então, essa é uma forma, pelo menos é a minha leitura, né? Dessa relação entre o que a gente chama de trimembração ou articulado em três, com essa quadrimembração e essa articulação em quatro. E a gente pode falar de muitas articulações. Aqui também não é um sistema na quadrimembração, nós não estamos falando também de um sistema é, separado em quatro partes, né? Então eu tenho meu eu tenho o meu astral, o meu corpo astral, tenho o meu etérico, tenho o meu físico. Então eu vou cuidar do meu físico separado do etérico. Na verdade, não, né? Esses sistemas todos também são sistemas, ou são corpos, e aqui a identidade, né? A constituição, são todos eles articulados de alguma forma. Por exemplo, no ensino médio, dando um exemplo pedagógico aqui, o Steiner fala bastante dessa relação entre o eu e o corpo astral, e o quanto, por exemplo, pode ser que para alguns jovens aí, os mais terrenos e os cósmicos que eu dei de exemplo, né? Os mais terrenos têm o eu muito absorvido pelo corpo astral, então esse eu, ele quase que penetra um monte aqui nesse corpo astral, e ele já nem consegue ter um pouquinho esse olhar mais frio, que aqui é mais frio, aqui é mais quente, né? A gente tem mais qualidade do calor aqui, e aqui um pouco mais a qualidade do frio. E aí esse jovem que o eu está quase que absorvido pelo astral, ele usa essa palavra mesmo, como sendo esse jovem mais terreno, e esse jovem onde o eu está mais distante do corpo astral, como um jovem mais cósmico, né? Então ele fala desses limites e como é importante, de novo, no processo pedagógico, a gente trazer essa relação do astral e do eu no lugar certo, assim, né? Na medida certa, nem tão frio ou ser frio quando precisa ser frio e ter mais calor quando precisa ter mais calor, né? Então, tá aqui uma possibilidade ou uma forma de interpretar ou de apresentar essa relação entre o que é trimembração e o que é quadrimembração no ser humano. E aí eu passo um pouco a bola para a Patrícia, não sei se já podia passar, mas a Patrícia vai falar um pouco mais dos aspectos de cada um desses elementos. Oi, boa noite. É,
Ô, Alonso, colocou aí toda a minha. Falei tudo? Falou todos. Não, não Pode falei não. voltar um pouco, por favor? Posso. Opa, pera aí. Aqui? É, Ah, vai lá. é, eu vou falar então um pouco desse aspectos, desses corpos. E quando lá no encontro passado, né, quando eu falei da biografia humana, a primeira coisa que eu falei foi desse ser espiritual, dessa individualidade que ela chega na Terra, faz essa escolha, né, da encarnação, e ela encarna então em um corpo para viver a sua vida na Terra, né? E para essa individualidade poder se expressar na Terra, ela precisa desses envoltórios, né? Desses corpos, desses quatro corpos que, que, como o Alonso disse, né? Não são corpos separados, eles trabalham juntos para que essa individualidade possa então se expressar na Terra. E aí, para a gente falar, vou falar muito rapidamente aqui para a gente ter bastante tempo para ouvir o André também, que acho que ele traz mais novidades para a gente do que esse tema da quadrimembração, que acredito que é bem conhecido de todo mundo. Mas então, o nosso primeiro corpo, esse corpo material, esse corpo físico, ele vai se relacionar com o reino mineral. É esse corpo que a gente tem, a gente consegue, então, com esse corpo a gente consegue perceber as coisas, né? Com esse corpo que a gente se relaciona com o mundo através dos nossos sentidos. E esse reino material, ele tem essa característica, né? Além da fisicalidade de ser concreto, de se fragmentar. Então, se eu tenho uma pedra e eu quebro essa pedra, né, encontro dentro dela um lindo cristal, ele, por uma força da natureza, nunca vai voltar a ser novamente uma pedra inteira, né? Ele tem essa característica de se fragmentar, né, um torrão de terra, né, ele se junta por uma força externa, né, mas se ele se dissolve, não, ele precisa de uma força externa para ele voltar a ser um torrão de terra. E o nosso corpo físico, então, ele tem essa característica, né, um corpo humano que ele deixa a sua individualidade no momento da morte, então, em que os outros corpos se desprendem, a gente tem esse corpo físico, ele volta ao pó, né? Então, tem essa característica do voltar-se, né? É, os elementos químicos estão dentro de todo esse reino mineral. Se a gente pega mesmo as coisas vivas, né? Se a gente pega uma folhinha, uma folha bem seca, ela se desfaz na nossa mão e volta para a terra. Se a gente tem uma árvore com um galho seco e quebrar, esse galho não volta a crescer. Mas se ainda tiver vida nessa árvore, né? Então essa planta vai brotar. E essa é a característica, então, do próximo corpo, que a gente chama de corpo etérico, ou corpo vital, que ele se relaciona com o mundo vegetal. É esse corpo de vida, e ele tem como característica principal os fluidos, né? Esse elemento água que flui, né, nas plantas a partir das seivas e nos animais e nos seres humanos através do sistema linfático e do sangue mesmo, apesar do sangue ser muito espiritual, mas ele tem essa característica principalmente de crescimento, né? No reino vegetal, a gente tem aí esses mesmos elementos do mundo material, né? Do corpo físico, né? Do reino mineral, todos esses mesmos elementos, só que agora, então, esse corpo etérico, ele com a sua força faz então ele crescer e criar forma. Ele plasma esses elementos
numa planta, numa flor, num mato, numa árvore, no animal e no ser humano também. Então, esse reino vegetal, esse corpo, né, que é essa característica do corpo etérico, do ser humano, ele vai então trazer em nós essa nossa vida, né? Então, essa característica da regeneração e da reprodução. No, no, Na escola, né, como o Alonso já falou, a gente lá no primeiro setênio, a gente vai trabalhar muito o desenvolvimento do corpo físico, é o foco do primeiro setênio, né, o foco da educação infantil, trabalhar a corporalidade, né, que ela já nasceu um corpo físico, né, no momento do parto, do nascimento, já se nasce um corpo físico, e a educação infantil tem o primeiro setênio, né? E aí, falando da escola, a criança no primeiro setênio tem essa tarefa, então, de transformar esse corpo físico nesse crescimento e nesse fluxo, né? Então, esse corpo tem vida, ele está sempre relacionado com os ritmos, né? Com o ritmo, esse ritmo de crescimento que a gente vê nas plantas, que a gente pode ver como que cresce uma folha, depois a outra, né? Sempre tem um ritmo. Como que as plantas se relacionam com o dia, e com a noite, quais são as funções que elas fazem de dia e o que que ela faz de noite, como que a planta vive nesse ritmo do ano, né? Como que a gente vê um ipê na primavera, como que ele está no verão e como que ele está no inverno. Então, quando a gente fala desse corpo etérico, é esse corpo que, além de trazer essa vida e plasmar esse ser, ele também está muito relacionado com os ritmos, né? E isso tem a ver com o segundo setênio dentro da escola, né? O segundo setênio dentro da escola, ele vai estar todo voltado no ritmo da criança. Então, as aulas são dadas em ritmos, num determinado tempo, em épocas. Ela é dividida em respiração, né? Em expansão e, e contração e expansão, e ao mesmo tempo ela está aí preparando um corpo astral, né? Esse corpo astral, ele vai se relacionar com esse ambiente da Terra, né? A gente consegue falar, então, que esse ser humano que ele chega na Terra, essa individualidade que chega na Terra, ele é um microcosmo, é uma representação do macrocosmo, né? Então, esse ser que vem viver nesse ambiente, nesse planeta Terra, ele traz em si um pouco de tudo que tem aqui. E quando a gente fala que, então, dentro do ser humano tem um reino animal, a gente está falando desse reino que ele vai falar, então, sobre as sensações, sobre o ânimo, né? Sobre o instinto. Muito diferente das plantas é o reino animal, e nele está relacionado com o elemento ar, porque nesse elemento ar que traz a movimentação. Então, a gente tem já um reino que se move, um reino que tem espaços dentro do seu organismo, um reino que tem pulmão que se abre para o ar, que enche e que se esvazia, e que tem relação de simpatia e antipatia com o mundo. Esse reino animal, ele tem uma característica muito bonita que é da especialização. Então, cada exemplar de uma espécie, né? Eu desenhei um cavalo, uma tentativa. Qualquer cavalo que você apresente a alguém, ele é um fiel exemplar de um cavalo, né? Ele tem essa especialização. Um pássaro, ele tem a sua especialização para voar diferente de um peixe, por exemplo, né?
Então, esse corpo astral no ser humano é esse corpo que guarda as sensações, né? Que guarda os sentimentos. E aí, esses sentimentos no ser humano, diferente dos animais que vão estar principalmente atuando a partir de instintos nessa relação de simpatia e antipatia, no ser humano, esse corpo astral, ele quando ele recebe a atuação de um eu, ele vai poder então fazer escolhas. E aí, então, a gente tem um grande diferencial do que é esse reino animal para o reino humano, né? Então, na antroposofia, o Steiner vai colocar que dentro, dos reinos nós temos, então, não três reinos, mas quatro reinos, né? O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino humano, né? O que é esse reino humano, então, né? O que traz de tão diferente o ser humano para ele não ser colocado dentro do reino animal como mais uma espécie, né? De, de animal dentro do nosso planeta. O que diferencia grandemente, né? É a individualidade, né? O ser humano, ele traz em si essa individualidade. E é essa individualidade que chega, ela vai então penetrar nesses corpos, né? O corpo do eu, então, vai receber essa individualidade que vai poder atuar nos outros corpos. E essa atuação nos outros corpos, né? É um pouco do que o Alonso falou, que a gente vai desenvolvendo as nossas almas e o nosso espírito. O reino humano, então, a gente vê, para falar do que é característico do humano, é algo que se conquista ainda muito cedo na biografia de uma pessoa, que é o andar, o falar e o pensar, né? O ser humano, ele conquista, então, diferente dos animais, a postura ereta, e ele tem, então, os seus membros superiores livres para atuação, né? Ele tem essa mão que não é nada especializada. A nossa mão, ela não cava bem, ela não nada bem, ela não voa, mas a gente tem elas livres para, então, a partir da nossa atuação e do nosso pensar, né? E desenvolvendo coisas que a gente pode fazer, então, de forma individual. Nesse sentido, então, se a gente fala de um ser humano, a gente não pode pegar ninguém e dizer que ele é um exemplar de um, um, um ótimo exemplar da espécie humana, né? Eu não posso me apresentar e falar, isto é um humano, sou eu, porque cada um é muito diverso, né? Cada humano é individual e nesse sentido, a gente pode ver a diversidade como um ponto muito importante, dentro da antroposofia, porque se a gente entende que existe essa individualização, né, no reino humano, onde não existe um igual a outro, o que realmente nos torna humano é o que é diverso. É o que a gente tem de diferente, é o que cada um faz de diferente na sua biografia, o que cada um trouxe do mundo espiritual como meta para desenvolver e para atuar aqui nesse mundo. E esse elemento, então, que caracteriza o corpo do eu é o elemento fogo, né? Esse eu é essa chama, de calor que penetra a corporalidade e traz essa luz, por exemplo, do pensar e a atuação nos outros corpos. No, no encontro passado, online, né, eu falei lá do primeiro setênio, que uma das características, né, uma das características do primeiro setênio era que as crianças ficavam muito doentes, né? Muito fogo, muito calor, muita febre.
né, muita vontade de que essa individualidade penetre, porque é nesse calor que ela realmente é, atua, que ela se projeta no mundo a partir desse calor. E como o Alonso trouxe, né, essa é uma forma simples, né, da gente olhar, então, essas corporalidades do ser humano, né, de uma forma didática muito simplória, para entender que ele não é separado, como Alonso já trouxe, mas que eles atuam todos juntos, e mesmo quando a gente fala de um nascimento de um corpo físico, por exemplo, num parto, o nascimento do corpo etérico, quando a gente tem as dentições e a criança está pronta para o pensar, ou o nascimento do corpo astral, quando chega na puberdade e o nascimento do eu de lá nos 21 anos, quando a individualidade realmente está com esses outros corpos quase prontos, né, para receber essa individualidade. Esse termo nascimento é bastante usado, mas não significa que eles não estão lá antes disso, né? É uma forma da gente falar um pouco sobre a sua maturação e a sua disponibilidade na individualidade humana. E aí, olhando um pouco para isso, né, esse resumão, então, de que o corpo físico tem a ver, tem relação com o que é concreto, né, do que é material. O corpo etérico tem relação com o que é processos, com o que é vida, do que é fluido, e o corpo astral tem relação com as relações, com sentimentos, com as emoções, com o que vive nessa alma, e o eu com a individualidade de cada ser humano. E aí, então, eu deixo a fala para o André, porque a gente quer muito ouvi-lo, né, com o que ele tem de novidade para trazer aqui para a gente. André, agradeço muito a sua participação aqui na nossa palestra. Ela é muito importante e muito honrosa. André, posso fazer uma pequena consideração antes de você partir Claro. aí? Só queria trazer uma questão que é de nomenclatura, viu, Patrícia? Mas que eu Ah, me gosto. ajuda. Não, Obrigada. eu gosto de chamar mais de organização do eu, porque se a gente olha, o eu ele já não atua tanto na esfera corpórea, né? Então o eu ele já está nesse lugar de atuar da alma, da sensação para frente. Então o eu ele é mais uma organização do que de fato uma estruturação corpórea. Até o astral já é, né? O astral já tem um pouco do anímico da alma. Então só esse cuidadinho no sentido do eu como corpo, porque ele de fato ele não é, né? O corpo está muito mais vinculado ao físico, de fato esse é corpo, corpo mesmo, que a gente está aqui materialmente posto, o etérico também, porque ainda vive nessa estruturação corpórea. Já o anímico, o astral já começa a se diferenciar ainda como corpo, e depois o eu já atua numa esfera que é alma e espírito, já não mais corpórea. Mas é só essa consideração. E agora sim, André, seja muito bem-vindo. Obrigada, Alonso. Imagina. Fique à vontade, viu? Obrigado, gente. Gostoso estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Preciso dizer que eu não esperava que eu ia ficar com um friozinho na barriga como eu não sentia faz tempo, assim. Acho que fazer para os vizinhos é mais difícil, né? Para os vizinhos, para os colegas de trabalho, gente que eu trabalhei tanto tempo, né? Gente que eu convivi por muito tempo na escola. Então, gostoso, uma experiência diferente, viu? Então, agradeço pelo convite, pelo desafio, de certa forma, também. Então, o que eu vou compartilhar com vocês é um pouco, uma partezinha pequena, do trabalho que eu tenho desenvolvido nos últimos 4 anos, desde que eu me desliguei da escola. Então, desde 2021, eu saí da escola e mergulhei nesse tema. E no trabalho voltado para apoiar a gestão das escolas Waldorf pelo Brasil. Então, vou falar de quadrimembração, só que quadrimembração
das organizações sociais. E eu vou falar de algo que não veio pronto do Steiner, e eu acho, sinceramente, muito interessante isso, assim, que foram percepções de arquétipos, de leis, que o pessoal que se dedicou para a pedagogia social, a pedagogia social, especialmente os fundadores da pedagogia social, e eu não sei se quando vocês falaram de biografia, vocês mencionaram o Livgood em algum momento, mas o Bernard Livgood que tem esse trabalho muito voltado à biografia humana, que foi um psiquiatra que nasceu no começo do século XX, e que também teve um trabalho muito grande, às vezes não tão conhecido, tem gente que se surpreende, voltado para as organizações sociais. Ele fundou o Instituto de Pedagogia da Holanda, o NPI, e fundou a pedagogia social, que hoje anda um tanto adormecida, foi muito forte no Brasil, anos atrás. Então, Lex Boas, normalmente as pessoas já leram algum livro do Lex Boas, foi um grande parceiro do Livegood na fundação do NPI, Adrian Beckman, que fundou o IMO, o Hermanos Ios, né, holandeses que estão aqui já há muitos anos, trouxeram esse impulso para cá com muita força, e tem uma série de outras pessoas que encabeçaram esse movimento. E foram eles, enfim, foi no NPI, nesse Instituto Holandês, que começaram a surgir essas percepções em relação às organizações sociais, e eu vou começar aqui o que eu pensei, tá bom? Vou compartilhar uma tela. Eu vou ficar feliz se vocês, se for um bate-papo dentro do possível, se vocês se animarem a escrever no chat, a perguntar, e a gente ir aqui trocando, tá bom? Se não rolar, tá tudo bem, e vamos que vamos. Então, eu vou compartilhar aqui a tela. E eu pensei em trazer uma frase que é do Chris Schaefer, que é outra pessoa que se dedicou muito à pedagogia social. Ele é um senhor com 80 e poucos anos, americano, mas que tem descendência alemã e que trabalhou muito tempo naquele Emerson College, não sei quem já ouviu falar, que é esse centro de formação para adultos que funciona até hoje na Inglaterra, e muitas pessoas daqui passaram por lá. Luciana Beth estudou lá, a Bia Hertz estudou lá. E ele fala assim: ao criarmos uma escola, nós realmente estamos criando um ser vivo, cujo destino nós desconhecemos, mas que requer nosso amor e compromisso contínuos para florescer. E eu escolhi essa frase e dei esse destaque para esse ser, porque nem sempre, ou em casos pontuais, eu encontrei menções do Steiner se referindo a uma organização social ou a algo que nasce a partir da reunião de pessoas como um ser, né? Da própria escola ele costuma mencionar organismo, né? E aqui tem algo que acho que para mim é mais confortável e faz talvez até um pouco mais de sentido a palavra ser. Então eu escolhi começar por aí. E queria pedir ajuda de vocês, por favor, no chat, se possível, para me dizerem e a gente pensar juntos de que é constituído esse ser. Tá em branco mesmo, viu, gente? Pois a gente vai preenchendo juntos. De que é constituída uma escola? De que é feita uma escola? Se vocês puderem me ajudar, eu vou agradecer, para eu não trazer tudo prontinho assim. De que é feita uma escola? O que precisa para uma escola existir? Um território, uma comunidade. Olha lá. Vamos lá, ó. Famílias, pessoas escreveram aí. Vou escrever, vou colocar o território também. Peraí, peraí, senão eu me perco aqui. Essa tecnologia me mata. Alonso, você me ajuda lendo o chat? Ajudo Famílias, sim. Pode ficar, eu fico com o chat. pessoas. Gabriel, Crianças, você falou território, comunidades também. comunidade. É. Comunidade, eu vou colocar aqui. Território, você está falando do quê? De terreno, uma coisa bem física mesmo, assim, é nesse sentido? Não, um local de existência, né? Um local onde você vai Um participar de local. uma dinâmica, Beleza. O que Jovens, mais? jovens, 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 ideais,
Ideais. Uhum. O que mais, Que mais? gente? Necessidades. Hum, necessidades. Sim, e eu diria que, de certa forma, será que ela é constituída de necessidades ou ela se origina a partir das necessidades? As necessidades aparecem numa trimembração das organizações sociais. É. Mas vamos pensar na constituição, do que ela é feita. Eu não sei se ela é feita de necessidades. Será? Acho que ela é feita por causa de necessidades, né? Talvez seja essa. Acho que sim, Natália. Eu não sei se eu consigo encaixar bem, ou está faltando competência minha aqui. Trocas, interesse, e de certa Isso. forma eu vou encaixar isso daqui, Dani, algo que acontece entre famílias, entre pessoas, algo que está nesse âmbito das pessoas. Que mais? De que mais que ela é feita? As pessoas Cabelo? normalmente. Quê? As pessoas às vezes demora mesmo para chegar uma coisa que acontece todo dia na escola e que a gente associa isso com educação e com escola. O que é, gente? Aula. Aula, de alguma forma. Aula, que mais? Experiências, a Manu falou. Experiências, acho que talvez elas estejam aqui nas aulas, talvez elas estejam aqui nesses encontros entre as pessoas. Que mais? Bem concretamente, Professores. Convivência. professores. Vou colocar aqui em cima. O que falou? Alguém mais aí? Eu falei Convivência. convivência. Convivência, eu entendo que está aqui também. Que mais? Tem uma coisa que a gente faz muito em escola Waldorf. Às vezes é uma delícia, às vezes é meio cansativo, mas a gente faz muito em escola Waldorf. O que a gente faz muito em escola Waldorf? Reunião! Reunião, boa. Reunião. Fazemos ou não fazemos muita reunião? Ixi. Que mais? Natália, tem uma coisa que precisa fazer muito na escola Waldorf. O Jefferson escreveu processos pedagógicos. Processos. Olha, apareceu a palavrinha processos. Então eu vou aqui A Patrícia tirar falou uma combinados também aqui, a gente pulou. combinados. Ó, apareceu processos combinados, vou colocar aqui, Patrícia, mas eu puxei uma coisa para o lado da Natália. Natália, me parece que você está cuidando de alguma coisa importante. Ah, é. A comunicação. 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 Deixa eu colocar aqui. Comunicação. O que mais, gente? Sala de aula. Sala de aula. O que mais? Dinheiro. 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 Uhum. O que mais? Entusiasmo. Entusiasmo. Acho que a gente espera ele presente aqui, mais para cima. O que mais? Lá em cima tem pouco, né? Tem pouco. Só ideais. Tem pouco. Mas tudo bem. Desejos. Desejos. Eles estão aqui para cima. Eles estão aqui com essa turma aqui e para cá, né? Eu acho que aqui, de certa forma, eu vou colocar eles mais para cá, pela forma como essa palavra veio. Mais alguma coisa? O que mais? De que uma escola é feita? Método. 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 Método eu acho que tá, olha, entre aqui e aqui, viu? Vou colocar ele aqui. Eu colocaria aí também. Aqui? Tá Propósito. bom. Eu ia falar propósito, missão, o Jefferson colocou aqui também. Oba, então vou colocar aqui em cima, ó. Propósito, missão. Tá legal, eu acho que a gente já tem alguma coisa para seguir, né? Cominho cheiroso. Então, olha só. Eu gosto de partir disso para a gente ver com os nossos próprios olhos ou lembrar com a nossa própria memória
aquilo que a gente reconhece que, de alguma forma, acaba sendo necessário para constituir esse ser, essa organização social que pode ser uma escola, mas não precisa, né? Organizações sociais como um todo podem ser vistas a partir dessa lente quadrimembrada, dessa lente antroposófica. E eu vou começar aqui de baixo. Talvez, vocês me dizem se faz sentido para vocês, a gente pode associar isso que apareceu aqui. A minha tabela se desconfigurou porque coloquei muita coisa. Eu tenho tique estético, então deixa eu dar uma ajeitada aqui. Acho que eu vou piorar. Mas talvez a gente possa, se fizer sentido para vocês, é um convite, olhar para esse âmbito aqui de baixo, em que vocês falaram um local, a gente pode pensar num terreno, a gente pode pensar nos prédios como um todo, na infraestrutura física, a gente pode pensar no mobiliário, tudo aquilo que é físico e palpável, como aquilo que representa. Ih, gente, peraí, deu ruim aqui, ó. O corpo físico, os recursos e a estrutura desse organismo social que se conecta com a imagem que a Patrícia trouxe do reino mineral, do elemento terra, e tudo aquilo que, se a gente deixar sem cuidados, as forças da natureza vão tomar conta e levar à degradação. Então, tudo aquilo que é material, físico, palpável, mas também tem uma palavrinha que apareceu aqui sozinha, eu gosto de incluir aqui em recursos e estrutura, tudo aquilo que toca o âmbito dos acordos. Então, aqui apareceu a palavra combinados, mas os acordos, as regras, os papéis, as responsabilidades, tudo aquilo que de alguma forma dá estrutura e contorno e que tem uma certa tendência à morte, né? São coisas que são definidas, são colocadas ali no papel, ficam mortinhas se a gente não cuidar, e que tem a atribuição de contribuir para dar contorno para a gente, para dar limite. Isso também, para mim, se encaixa aqui no corpo físico. E talvez a diferença que eu acho mais interessante trazer é aquilo que é material, concreto, a sala de aula, o terreno, o computador, a mesa. Talvez a gente possa relacionar com a nossa parte óssea, aquilo que de fato é mais mineral, mais enrijecido em nós. E os acordos, as regras, a estrutura de governança, de gestão, eu gosto de associar com a nossa carne. Aquilo que ainda é material, é físico, mas não é tão denso, tão mineralizado, tão morto quanto é a nossa estrutura óssea, né? Subindo um pouquinho, então a gente pode, talvez, se fizer sentido para vocês, olhar para as aulas, para as reuniões, para a comunicação. O método, eu confesso que fica um pezinho, acho que aqui um pezinho embaixo, de certa forma, quando a gente entende como método algo estruturado e definido e paradinho, né? Mas com o mesmo movimento de vida que a gente passa a encontrar no reino vegetal e que a gente não encontra no reino mineral por si, né? Então aqui os processos, como a Patrícia também falou, tudo aquilo que começa de um jeito, se desenvolve ao longo do tempo e lá na frente de alguma forma é transformado. Vamos pensar na comunicação, algo é elaborado, é colocado no mundo, as pessoas recebem essa informação e algo se transforma. Já não é a mesma coisa. A aula, do mesmo jeito. Os alunos, os professores chegam, algo começa, o tempo decorre e alguma transformação ao fim desse dia, dessa aula aconteceu. A entrada, né? Portões abertos, as pessoas entraram, portões fechados, o processo de matrícula. Então, a gente pode pensar em inúmeras coisas que são as que de fato nos ajudam a perceber que essa organização está viva, que existe vida pulsando, que existe ritmo, como a Patrícia falou, e que é tão importante, e que precisa, assim como no caso das plantas, os processos. Deixa eu só
continuar aqui os processos que a gente pode fazer uma analogia com o corpo etérico do ser humano, os processos para que esse ser se desenvolva de forma saudável, precisa chegar em cada cantinho dessa organização social. Assim como a nossa circulação, o nosso sangue precisa chegar em todas as nossas partes, em todas as extremidades. Se uma parte não receber sangue, ela vai gangrenar, ela vai morrer. Numa planta, se a seiva não chegar num pedacinho daquela folha, daquela flor que seja, ela vai secar e vai morrer. Então, os nossos processos, os processos das organizações sociais são aqueles que impregnam de vida a organização e que precisam nutrir, alimentar cada cantinho dela para que ela se desenvolva de forma saudável, né? E aqui mais em cima, aquilo que vocês foram me falando e que eu fui reunindo como as pessoas, é algo que a gente pode relacionar a esse âmbito representado pelo reino animal, pelo elemento ar, pelas relações propriamente, e que acabam por constituir o corpo anímico das organizações, né? E é muito interessante para mim pensar nesse elemento ar como aquilo que vive entre nós. E a gente captar como é que as relações estão, qual a qualidade das relações, é algo que exige de nós desenvolver a capacidade de perceber o que é que está no ar. A gente não fala disso? Deixa eu ver o que é que está no ar. Ou, nossa, está pesado, o ar está pesado, ou não, né? Então aqui começa a exigir de nós algo que as nossas capacidades e os nossos sentidos físicos e básicos já não dão conta tão bem de acessar e de perceber. A gente precisa ir aos poucos desenvolvendo outras capacidades, outros órgãos de percepção para conseguir captar isso que vai se tornando cada vez mais sutil e captar e perceber e a partir disso conseguir cuidar, né? Então, aqui está o âmbito das relações entre todas as pessoas que, de alguma forma, fazem com que essa organização exista. E, por fim, aqui o reino humano, o elemento fogo, que a Patrícia trouxe também, constituindo a identidade e o eu dessa organização social, né? Nenhuma organização social é a mesma, ainda que tenham propósitos semelhantes, elas vão ter culturas, biografias, que são diferentes, e aqui a gente pode identificar algo que se assemelha ao reino humano, que é a identidade, aquilo que torna cada organização única, própria e diversa, como a Patrícia falou também, de qualquer outra organização. Tudo bem? Como é que isso soa para vocês? Faz sentido? Força a barra? Alguma coisa não faz? Eu fiz uma leitura labial na Manô, faz sentido. Eu vi joinha também por aqui nas telinhas. Joinha. Então tá bom. Então tá bom. Deixa eu ver aqui como é que tá a hora. Eu vou dar mais um passo e eu pedi licença para o Alonso, que para caminhar para o próximo tema eu sinto necessidade de passar por um outro que não estava necessariamente previsto, tá bom? Que é olhar um pouquinho para a palavra gestão. Depois talvez faça mais sentido por que é que eu vou olhar para isso, que eu vou sugerir ou vou propor que a gente olhe para isso. Em algum momento eu fiquei intrigado e falei, deixa eu olhar para a etimologia dessa palavra, deixa eu ver se ela me ajuda a trazer uma compreensão que faça mais sentido para esse nosso contexto de gestão, de autogestão, de gestão participativa. E aí, para minha felicidade, eu fui descobrir que pelo menos um dos sentidos que a gente encontra etimologicamente é ato de conduzir. Então, gestão vem do latim gerere, e um dos entendimentos da etimologia dessa palavra é o ato de conduzir. E gestão tem como sinônimo administração. E administração vem de ad para movimento e de minus. Minus que tem relação com ministrar. E esse minus vem de um sentido de servir, de menor, aquele que está a serviço. E aí eu falei, que legal, pensei comigo, aonde mais a gente usa? Hoje já não usa tanto,
Mas onde mais a gente usa, ainda escuta a palavra ministrar? Vai, Lu, onde? Você fez assim. Igreja. Isso. Aonde? Igreja. Igreja. Onde mais? Acho que ministrar aula e palestra também, né? Ministrar aula. Ministrar Ministrar aula. medicamento, ministrar medicamento. Na Medicamento. política, ministros. Isso. E de qualquer forma, todos esses ministrares, eles estão na origem da palavra, ou deveriam estar, a princípio, a serviço de algo, inclusive os nossos ministros, né? Então, num certo momento eu pensei assim, se faz sentido, e para mim faz muito sentido, olhar para a escola Waldorf como um ser quadrimembrado, à semelhança de nós como seres humanos, porque é isso, no fim das contas, né? Uma organização social criada por ideias humanas, por mãos humanas, pelo impulso, pelo espírito humano, conformada por seres humanos e a imagem e semelhança dos seres humanos, quadrimembrada assim como seres humanos. E puxa vida, se a gente se depara com essa realidade, isso faz sentido para a gente e a gente olha para a gestão como ato de conduzir, como ato de servir, em algum momento isso aqui fez sentido para mim. Que quem atua na gestão de uma escola Waldorf, seja professor, seja colaborador, seja família, atua conduzindo esse ser, atua servindo ao desenvolvimento desse ser, de maneira semelhante a que professores fazem com as crianças e jovens. Com a diferença de que a gente não está tratando de um ser humano, de um ser de caráter biológico, anímico, espiritual, mas a gente está tratando de um ser com peculiaridades que trazem alguns desafios. Um ser de caráter social e que, como eu disse, ele não se apresenta, não disse isso, mas estou dizendo agora. Então, ele não se apresenta para a gente tal qual um aluno, quando a gente está na porta de aula e recebe para dar as mãos, se apresenta e eu sinto ali a mãozinha dela ou dele se está quente, se está fria, se ela está chorosa, se ela está muito agitada ou se ela está abatida e pálida. E ali eu consigo perceber um monte de coisinhas, né? Então, o corpo físico, como é que tá, a vitalidade, como é que tá, o anímico, se ela está muito agitada ou muito apática, e aos pouquinhos eu vou conhecendo um pouquinho do que essa criança já traz da sua essência. Mas aqui não. Se faz sentido isso que eu estou trazendo, a relação com esse ser exige de nós um tanto mais de vontade, de interesse e de arregaçar de mangas para enxergar a existência desse ser na sua completude, na sua quadrimembração que não é separada, como o Alonso e a Patrícia mencionaram, e que exige de nós um esforço constante para lembrar que esse ser existe e para cuidar dos seus diferentes âmbitos e dele como um todo, né? Deixa eu ouvir de vocês. E aqui, forçou muito a barra ou faz sentido para vocês isso? Sejam sinceros, somos vizinhos, mas tudo bem, vai continuar tudo tranquilo. Podem dar real. Tá bom. É assim como hoje, como de certa forma eu acho que eu já sentia a gestão que a gente procura fazer e que depois com os meus estudos, como o Alonso falou, essa é a imagem que eu carrego da gestão da Escola Waldorf. Mas por que que eu trago isso? Por dois motivos. Esse talvez seja o menos importante para o tema de hoje, apesar de que para mim ele é muito importante. Assim como o Steiner diz que a prática pedagógica precisa ser artística, se a gente reconhece no caminho da gestão algo semelhante à prática pedagógica, como o cuidado desse ser social, ela também, a meu ver, precisa ser artística, né? Fenomenológica, como tem que ser a pedagogia Waldorf, então buscar compreender que fenômenos vivem por trás ou estão se manifestando através da biografia, da história, da existência dessa escola, mas também artística, criativa, para que conhecendo a biografia, conhecendo os fenômenos, conhecendo os arquétipos por trás dela,
a gente possa, da mesma forma que a gente não quer formar seres humanos livres, capazes de, por si próprios, encontrar propósito para suas vidas, no fim das contas, para as organizações também é assim, a meu ver. Cabe a nós, ou aqueles que se dispõem a cuidar da gestão, contribuir para que haja saúde no desenvolvimento dessa organização, para que o desenvolvimento seja saudável e para que ela, no fim das contas, cumpra da melhor forma possível o propósito para o qual ela veio ao mundo, né? Eu peguei isso de uma outra apresentação e aqui estava algo de algo que é atribuído a Francisco de Assis e aí parece que Francisco de Assis era antropósofo, talvez, né? Porque ele falava, dizem que é dele isso, aquele que trabalha com as mãos é um operário, aquele que trabalha com as mãos e a cabeça é um artesão, aquele que trabalha por inteiro, né, com as mãos, a cabeça e o coração, é um artista. Então eu carrego fortemente essa imagem da gestão como arte e do nosso papel como artistas e a busca, então, o que é que seria a saúde, né? Esse ideal de saúde que talvez a gente nunca alcance, mas que pode continuar sendo, se a gente achar que faz sentido, a nossa estrela guia, né? A gente vai estar sempre um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas que saúde talvez seja essa que a gente possa buscar, do ponto de vista do corpo físico, proporcionar estabilidade, segurança para essa organização social existir e estar no mundo. Deixa eu ver que tem coisa no chat. Faz É, eu colo- sentido relacionar a biografia de uma escola Waldorf comparando com uma biografia humana com fases setênios? Então, Tiago, existem olhares para o desenvolvimento biográfico das organizações sociais que fazem comparações com a biografia humana, sim. Existe um olhar voltado para isso. Não é esse o caminho que eu vou trazer hoje, que foi o que nasceu na pedagogia social. Eu vou trazer daqui a pouquinho um caminho que olha para fases de desenvolvimento, mas que não relaciona, eu vou falar depois, diretamente com setênios e o transcorrer do tempo propriamente, tá? Mas tem um caminho, sim, de olhar para a biografia e fazer analogias com a biografia humana e a social, entre a humana e a social. o André, eu respondi aqui pro Thiago, eu não quis te atrapalhar, falei, vou responder eu. Ah, desculpa, Não, agora não, que eu não, vi. não, 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 mas de alguma forma, assim, também quando a gente fala do ser humano, nós estamos falando de algo que vem nessa encarnação do mundo espiritual, né? A organização, ela não tem, ela nasce quase que de um arcanjo, de pessoas que se unem em prol, tem um ser, né? Vem, Sim, a gente pode falar desse ser, mas na verdade ela tem essa distinção porque o organismo social é algo que nasce aqui na Terra de alguma forma, né? Tem uma sim. relação com algo que vem, você poderia até explorar um pouco mais isso. Foi isso que eu respondi, não sei se faz sentido, enfim. Não, maravilha. E que carrega em si um dinamismo, né? Enquanto a gente, ainda que como seres anímicos, espirituais, biológicos, ainda que tenha essa essência espiritual que você falou, Alonso, tem, por outro lado, a influência biológica propriamente, né? O transcorrer do desenvolvimento biológico ao qual uma organização social não está sujeito. Existe um dinamismo e uma complexidade que é de um outro caráter, que ela passa, por exemplo, pelo ingresso ou a saída de uma pessoa. O ingresso ou a saída de uma pessoa pode transformar profundamente a situação de uma organização social, né? É, Então, só avançando aqui um pouquinho mais, então talvez uma aspiração de saúde do ponto de vista do corpo físico, desse âmbito, seja proporcionar estabilidade, ainda que a gente viva entre a instabilidade ou entre uma rigidez e uma fragilidade. Esse é sempre um equilíbrio dinâmico, né? Nunca algo estático. Do corpo etérico buscar fluidez, que de fato esses processos, aqui tem alguns exemplos que eu já falei, mas aqui um pouquinho mais estruturado, né? Então, que esses processos de fato fluam e alimentem toda a organização, sejam as aulas, as reuniões, a comunicação, tudo aquilo que se mostra como vida na organização. O corpo anímico das relações, eu sempre penso, e a gente trabalha, enfim, nesses cursos em parceria com a federação, que seja um espaço de encontros e bons confrontos, né?
que não seja só espaço de desenvolvimento para as crianças, como a gente sabe e atua com muita consciência para que seja, mas que seja conscientemente um espaço de desenvolvimento para os adultos, que apesar dos corpos terem chegado aos seus limites, a gente sabe que o caminho anímico e espiritual está no comecinho, né? Então a gente fala dessa meta, dessa busca por uma saúde que promova encontros e bons confrontos, né? Que a gente possa se defrontar uns com os outros de maneira saudável e que contribua para que essa identidade da organização, para que ela em si esteja direcionada para cumprir, para realizar o seu propósito no mundo. Muito bem. Acho que isso era um adendo ao que tinha sido pedido, mas eu acabo sentindo necessidade de passar por aí para falar desse novo tema, porque quando nós, como professores ou mesmo famílias, a gente vai procurar se orientar pelo que a antroposofia oferece, pensando em proporcionar aquilo que é mais adequado em cada momento da fase de desenvolvimento de uma criança, de um jovem, ou mesmo aquilo que a gente percebe que precisa ser evitado ou preservado em um certo momento, a gente tem a sorte de poder recorrer a algo. Né? Tem algo que o Steiner deixou muito bem estruturado, muito bem organizado, muito bem orientado, que nos auxilia para, puxa, o que é que a criança precisa desenvolver agora? Do que é que ela precisa ser preservada? Do que eu estou falando, gente? Será que eu fui claro com a minha pergunta? Não sei se eu fui. Para mim foi, mas Mas você segura, você sabe. Do que eu estou falando? A que a gente recorre? Das fases do desenvolvimento? Antropologia? Isso, A literatura, né? Aos livros, às palestras, né? isso aí. A antropologia, e mais propriamente a antropologia mesmo, essas fases de desenvolvimento que o Steiner apresenta, dividida em setênios, da antropologia antroposófica. E eu não sei para vocês, mas para mim sempre foi muito apaziguador, muito reconfortante quando, com as minhas filhas crescendo, puxa, ali está previsto que essa crise aconteça, né? E aqui eu tenho um pouco mais de noção do que fazer para cuidar melhor, ou para preservar, ou enfim, ou o que é que precisa ser estimulado ou proporcionado, né? E, de novo, fazendo uma comparação com o caminho do desenvolvimento da criança e do caminho dos professores, eu entendo que tem algo em que a gente pode se apoiar, e mais uma vez foi um trabalho não deixado pelo Steiner, mas pelo pessoal da pedagogia social, que são as fases de desenvolvimento das organizações, né? Então, também aqui um arquétipo, não é algo rígido, não é algo, é algo muito dinâmico, porque, como eu comentei, tem a ver com o dinamismo da vida e das organizações sociais, mas é algo que nos traz uma referência desse arquétipo do caminho de desenvolvimento das organizações sociais como um todo e que podem contribuir para a gente nutrir e proporcionar aquilo que vai se mostrar como saudável a cada momento, assim como estar atentos às crises ou a sinais de adoecimento que podem também nos ajudar a fazer escolhas mais assertivas sobre por qual caminho seguir para ajudar a voltar a restabelecer a saúde da organização, né? Então eu vou voltar aqui a compartilhar e vou passar por essas fases. E a primeira delas é uma fase que a gente pode pensar nessa imagem de um círculo e de um todo e pensar na imagem de uma mulher gestante ou de um casal apaixonado. São algumas possibilidades. E da relação de dependência que existe entre, por exemplo, a criança que está sendo gestada na barriga da mãe e a mãe, ou algo também que acontece entre um casal muito apaixonado que a gente de longe vê. Eu tenho uma filha que está entrando nessa realidade, não está fácil para mim, gente.
mas que a gente vê de longe e que fala, nossa, parece que é só um, né? Um casal muito apaixonado de longe, por vezes parece que é um só. E é isso que se mostra normalmente no nascimento de uma organização social, uma relação de extrema dependência entre esse ser que está começando a nascer e a pessoa ou as pessoas que estão se mobilizando para trazer ele ao mundo. Então, aqui algumas características dessa fase: fase de muito entusiasmo, de muito calor, muita criatividade, muita disposição para o sacrifício, desses que se dispõem a ser fundadores. Com muita frequência, todos, que são poucos, fazem de tudo. As decisões são mais intuitivas do que analíticas. As ideias estão mais nas almas do que no papel. É um momento que muitas bênçãos, ajudas inesperadas aparecem aí pelo caminho das organizações. É um momento de encarnação, né? De união de espírito e matéria para que a vida aconteça. E normalmente o que a gente vê acontecer com frequência é a gente precisa fazer essa ideia virar o mundo, ainda que de forma precária, ainda que de forma frágil, ainda que de forma delicada, como se a gente pensar é uma criança recém-nascida, né? Toda essa delicadeza, toda essa fragilidade está presente ali nesse serzinho que constituiu as condições básicas mínimas para conseguir encarnar e virar o mundo. E essa fase recebe o nome de fase pioneira ou uma qualificação dela, uma fase de caráter mais emocional. E aqui ao lado, eu estou trazendo um pouquinho de algumas das características desses 4 diferentes corpos nessa fase, né? Então, o corpo físico é o momento da encarnação da ideia. Muitas doações pessoais, é um momento sem muitas regras e acordos. Do ponto de vista dos processos, eles são pouco definidos. É um momento de muito improviso, muito amadorismo, né? Amadorismo no sentido de muito amor, mas sem preocupação com profissionalismo, sem preocupação com questões técnicas. Opa, peraí que tem gente na sala de espera. Do ponto de vista das relações, é um momento em que as pessoas se percebem quase que como uma família. A gente escuta isso com muita frequência. Nossa, quando a gente fundou aquela escola, a gente era como uma família. As relações são informais, são pessoais, são calorosas. Tudo a gente resolve ali pelos corredores e a gente vai fazendo acontecer, né? Quem passou por qualquer impulso de fundar alguma coisa, ainda que rapidinho, às vezes esse caminho é bem curtinho, né? Mas pode ser que tenha vivenciado um pouco disso na sua experiência. Eu vivenciei algumas vezes. E a identidade, ela ainda é muito indefinida como a da criança, né? A gente não percebe ali um eu encarnado, ele está muito no ideal do fundador, né? Ela está muito pessoalizada, personalizada, no ideal do fundador ou do grupo de fundadores. Tudo bem até aqui, gente? Legal. Mas acontece que, e aí aquela pergunta, talvez isso vá um pouquinho na direção da pergunta do Tiago. Algumas organizações, quando permanecem pequenininhas, conservam muito dessas características. E aí eu lembro disso das 2 quitandas que eu ia comprar, fazer as compras para minha mãe quando eu era pequeno lá em São Paulo. Tinha uma quitanda que era de uma família de descendentes nipônicos, japoneses, e uma família e uma outra de um senhor português, assim. E eram 2 quitandas pequenininhas, que eu cresci, fiquei adolescente, fiquei jovem, e elas continuaram lá daquele jeitinho. Ele anotava tudo no papel, era tudo a família que geria, ele estava lá de domingo a domingo cuidando da quitanda, não tinha outros funcionários, nos 2 casos era assim. Então, uma organização que permaneça pequenininha vai conservar e tá tudo bem que conserve muitas das características que são típicas dessa fase pioneira. Mas acontece que quando a organização vai crescendo em tamanho e em complexidade, aí ela se depara com crises que a convida a dar passos em direção a uma nova fase. Então, aqui o que eu digo que tem relação com a pergunta do Tiago é que esse olhar das fases de desenvolvimento não está conectado de forma alguma
à temporalidade, ao transcorrer do tempo, depois de tanto tempo eu estou na próxima fase. Não, mas sim ao desenvolvimento, ao crescimento propriamente e ao aumento da complexidade dessa organização, especialmente dessa fase que eu estou apresentando agora para a próxima. Então, aqui a crise costuma se anunciar nessa fase, indicando que é hora de dar novos passos, quando essa estrutura, essa forma de nos organizarmos e cuidarmos das coisas já não é mais suficiente. Então, uma percepção de caos, de desorganização, conflitos, porque eu já não sei mais com quem falar, o fulano já não sabe mais de tudo, né? Antes, a Joana não era secretária, mas agora a Joana já não está mais todo dia na escola. Então já não dá mais para a Joana estar uma vez só. Então, perda de energia, perda de recursos, aquela forma cheia de amor, cheia de dedicação, é suficiente mais para cuidar do desenvolvimento saudável. E por muitas vezes é sofrido, como essa imagem talvez traga um pouco em comparação com a anterior. Então, aquilo que era uno, aquilo que era reconhecido como uma unidade, precisa de um corte, precisa de uma separação, precisa de uma diferenciação, assim como a gente sabe que precisa no momento em que a gente corta o cordão umbilical da criança. A única forma da criança crescer e se desenvolver é cortando o cordão umbilical. Se a gente mantiver o cordão umbilical atado à mãe, à placenta que seja, essa criança não pode se desenvolver. E a gente sabe que isso é sofrido para a criança, é sofrido para a mãe, é sofrido para os fundadores, é sofrido para quem chega depois. Existem crises muito significativas e muitas escolas pelo Brasil e pelo mundo nasceram desse momento a partir de rupturas, né? De grupos que entendiam que não, a gente precisa manter as coisas como estão, e outros grupos que vieram com força e disseram não, já não dá mais para ser como era antes. Então, essa ruptura, se a gente cuidar, ela pode ser dolorosa, mas permitir que a escola avance, ou ela pode, de fato, chegar ao extremo de gerar rachas, né, divisões e até nascimento de outras escolas. Tem aqui a imagem do fim da paixão cega, do casamento, quando a gente puxa agora, a gente casou e a gente tem filhos. Não dá mais para fazer tudo juntinho. Segura as pontas aí, eu vou lá no mercado, você cuida da criança, coloca para dormir que eu vou pagar as contas, vou fazer a comida, não é? E aqui de novo, algo que naquele casal apaixonado e juntinho precisa se separar e encontrar uma outra forma de existir e de se organizar. Então, aqui algumas características, é um foco em estruturação para os processos fluírem. O que com muita frequência acontece é que os processos ficam estagnados, ou caóticos, ou estagnados. São os dois sinais de adoecimento dos processos no limite, nas crises da fase pioneira. Então, aqui é hora da gente trazer estrutura, uma necessidade de cuidar dos pioneiros, ao mesmo tempo de amadurecimento da organização. E aparece aqui uma vontade de voltar ao passado, um risco da iniciativa rachar, como eu falei, né? Então, é o momento da gente ajudar a vida a fluir. Então, é aquela história que o processo encarnatório é a mesma coisa, gente, que a Patrícia trouxe, que vocês falaram. Então, aqui, corpo físico, no começo é isso que precisa ser cuidado. O que está nascendo e se desenvolvendo é o corpo físico. E agora, com o corpo físico estruturado e ganhando um pouco mais de estrutura, quem vai poder nascer melhor e se desenvolver é o corpo etérico por meio dos processos da organização. E essa fase ganha o nome de fase de estruturação, ou fase estruturada, ou fase administrativa. Então, aqui aparece tudo aquilo que a gente estuda na academia, como administração propriamente, está muito presente aqui. Muito presente nessa fase, na estruturação da escola. Isso é o que a academia, do ponto de vista da administração, foca ou traz um grande enfoque, né? Pensando nos quatro corpos, do ponto de vista físico, é investimento em estruturação, políticas, acordos, papéis e responsabilidades. As coisas precisam estar mais claras. Não é mais o Alonso
é o coordenador. Qual que é o seu papel, Alonso, mesmo? Administrativo, coordenador administrativo. Isso, é o coordenador administrativo, não é o Alonso, não é a Natália, é a coordenadora, não sei se é esse nome, de comunicação, né? Então aqui começa a ganhar nome esses papéis, isso tudo vai ficando mais claro e a gente entende os limites de cada um, para os processos serem mais bem definidos, sistematizados e controlados, na verdade, para eles fluírem melhor. As relações ganham uma formalidade, um profissionalismo, uma certa hierarquia, é normal que exista, até mesmo nas escolas Waldorf, isso existe. E a identidade, ela está um pouquinho de lado, ela está difusa, pouco acessível, pouco compreendida, porque é momento da gente cuidar dessa estruturação. Então, não é hora de ainda olhar para isso normalmente. E, gente, essas etapas elas podem ser muito rápidas, né? Então, empresas hoje em dia muito bem estruturadas já nascem muito avançadas para daí para frente, né? Mas, de alguma forma, a gente pode reconhecer que o que a gente percebe, o que a pedagogia social fala, e eu percebo isso na prática, a gente não pula etapas. Elas podem ser muito rapidinhas de uma para outra, mas a gente não pula etapas. Agora, o que vocês acham que acontece com isso tudo? Vai, Natália, manda ver. André, eu queria fazer uma pergunta, porque Uhum. um pouco do que o Thiago trouxe é que não é diferente das fases da biografia, então a gente não está falando de duração. Aham. Mas no contexto da escola Waldorf, que tem uma gestão que recomeça, não sei se em todas são assim, mas que recomeça a cada 2 anos, a gente pode correr o risco de passar por esses processos de forma cíclica, sabe? E se perdendo e ter que voltar, ou, ou a gente tem como se proteger disso? A gente super passa, Natália, e isso é um assunto recorrente, assim, em todas as escolas, um grande tema. E para mim isso passa, Natália, por algo que é grandioso, assim, que é o tal amadurecimento institucional, que para mim é como a gente atua conscientemente para fazer esse eu dessa organização social da escola encarnar com muita consciência do seu propósito e atuar sobre todos esses outros âmbitos, conformando todos esses outros âmbitos de acordo com o grande propósito que ele quer cumprir. Então, aqui tem algo de estruturar acordos, papéis, responsabilidades, estruturar processos e também de definir os caminhos que a gente quer estabelecer para constituir relações saudáveis, né? Claro que cada uma dessas coisas influencia as outras. A estrutura vai influenciar nas relações, os processos vão influenciar nas relações, as relações vão influenciar nos processos, mas em algum momento o que permite a gente não ficar nesse vai e vem sem fim, e que não é algo simples na escola Waldorf, pela nossa gestão participativa e tudo mais, é de fato o amadurecimento institucional, né? Saber para que essa escola existe, qual é a maneira dela atuar no mundo, diferente de todas as outras, e como que ela conforma esses outros âmbitos a partir desse grande propósito, dessa biografia, dessa cultura e dessa identidade, né? Então, amadurecimento institucional, esse é o meu entendimento, tá? Tudo bem. Agora, o que vocês acham que isso tudo, a que isso leva? Esse movimento de mais estrutura, mais clareza de papéis e responsabilidades. E, aliás, é muito difícil para as escolas Waldorf até embarcarem de cabeça aí. Eu percebo que um número muito grande de escolas fica em cima do muro por muito tempo entre a fase anterior pioneira e essa. Porque dá um medo disso daqui, de certa forma. E dá a impressão de que aquilo do passado realmente era muito bom, né? Porque isso daqui acaba levando, no fim das contas, a um esfriamento mesmo. Um esfriamento nas relações, uma desconexão entre as pessoas e muitas vezes das pessoas com a própria essência da organização. Então, começa a ser dito: puxa, a escola está tão burocrática, a escola agora está fria. Antes a gente sentava e tomava um cafezinho no corredor e era tão gostoso, agora não pode mais entrar. Não pode mais entrar ali, não pode mais entrar lá. Não estou falando da Itiara, tá bom, gente? Estou falando em termos gerais. Não pode mais assim, cheio de regra. Então, isso realmente leva a um esfriamento das relações. E, para mim, o grande desafio que a gente muitas vezes vive é perceber que a solução não está em voltar para o passado, mas a solução está em tomar coragem e dar o próximo passo, que ele vai nos levar
não de volta ao passado, mas a reconquista ou a conquista uma oitava acima daquilo que foi tão bom no passado, mas que não dá mais para ser daquele jeito, né? Então, nessa fase, a gente reconstitui uma unidade em termos de símbolo, de imagem, né? E é uma fase que não é mais de dependência, como foi aquela no começo, não é mais de independência ou de separação, como foi a segunda, mas é uma fase em que, idealmente, a gente reconhece que convivemos em uma relação de interdependência, né? E que aqui começa a se constituir para mim quando as escolas ou qualquer organização consegue caminhar nessa direção e dar passos nessa direção, é quando eu percebo que, de fato, a gente pode começar a falar de algo que ganha um caráter de comunidade mais propriamente, tá bom? Esses são termos perigosos, ideais, mas é assim que eu vejo. Então, aqui é quando a gente consegue, de fato, cuidar de valorizar tanto os indivíduos quanto o grupo. Quando os indivíduos voltam a se sentir parte, compreendem e trabalham conscientemente pelo propósito da organização. Então, aqui é um momento muito importante de olhar e entender para onde mesmo que a gente está caminhando como organização, quais são os nossos propósitos, para que as pessoas se conectem com ela com clareza do propósito para o qual elas estão contribuindo. A importância de existir espaço para o desenvolvimento profissional, sim, que é sempre tão importante, mas também para o pessoal, né? E a organização se percebendo num espaço de diálogo mais direto com o mundo externo. Então, enquanto no momento inicial a gente está cuidando muito de aspectos que são internos, aqui começa, e aí a gente pode pensar, né, nesse processo encarnatório do corpo astral, pedindo um certo cuidado ou nascendo, começando a se desenvolver com mais propriedade e consciência, o momento em que a gente começa a se abrir para o mundo também como organização. Então, aqui, cuidar das relações, do astral, da alma da organização. E ela ganha o nome de fase de integração ou fase consciente. Oi, Alonso. André, a gente não tá vendo Ah, sua gente, apresentação, é. faz tempo, Desculpa. pelo jeito, né? Desculpa, às vezes eu me perco aqui. Imagina. Então, voltou. Tá aí, tá? Então, Tá essa ótimo. fase de interdependência, esse é o símbolo que eu gosto de usar, né? Um senso de comunidade, assim. E, e vamos em frente, vamos em frente. Tem muita coisa, vou segurar, senão o nosso horário vai embora. Aqui um pouquinho do que começa a aparecer do ponto de vista dessa quadrimembração que eu tratei antes. Então, esse investimento muito consciente em pessoas e uma estrutura de governança e gestão flexíveis. Para quem, de alguma forma, teve contato com sociocracia, a sociocracia tem um esforço muito grande em constituir organizações, estruturar organizações a partir de princípios e práticas que vão muito em direção a isso aqui, né? Então, estrutura de governança e gestão flexíveis, adaptáveis, de acordo realmente com as necessidades de cada momento da organização. É muito bonito de ver o que as organizações sociocráticas conseguem realizar, e não sei se todo mundo sabe, mas a sociocracia busca realizar autogestão, né? A proposta da sociocracia é autogestão por meio da sociocracia, esse que é um grande ideal nosso nas escolas Waldorf. Os processos tendem a ser descentralizados e ágeis com base na autonomia e clareza de papéis e responsabilidades. Olha, clareza de papel e responsabilidade, autonomia, porque você sabe o que precisa ser feito, tem competência para fazer, toca o barco. A gente se encontra, a gente se alinha e vai em frente. Do ponto de vista das relações do corpo astral, o momento da gente se perceber como equipe ou como comunidade, como eu falei, envolvimento pelo propósito, um espaço de aprendizagem contínua, né, em que a gente realmente está se apoiando porque a gente quer aprender juntos e cada vez melhor e levar essa organização em direção ao propósito dela, porque a gente está aqui reunidos por esse propósito, né? E o estímulo à iniciativa de autogestão. E nesse momento, se a identidade era difusa, porque a gente estava focando demais na estruturação das coisas, agora é momento de resgatar com muita consciência não só a biografia, o histórico, mas olhar para frente e falar aonde queremos chegar, aonde de fato, para onde de fato estamos caminhando. Então, aqui essa conexão muito consciente com o propósito das pessoas com o propósito,
E aqui, para mim, a crise ela é muito mais uma crise de consciência, né? Então, se percebendo nessas condições e estando estruturada dessa maneira, a organização tem condições de se voltar de maneira ainda mais ativa e propositiva para o mundo. E é esse momento que daí o Liebig já não trouxe, foram pensadores mais modernos da pedagogia social que identificaram essa quarta fase de desenvolvimento, que ele fala da fase, vou trazer o nome daqui a pouco, mas é quando a organização se percebe dentro de um todo muito maior do que ela e se percebe como corresponsável por esse todo, né? Entendendo que a maneira como ela atuar vai influenciar diretamente no desenvolvimento desse organismo social como um todo. E de uns tempos para cá me veio essa imagem de que esse é o arquétipo da escola Waldorf, assim. Quando Steiner apresenta lá nos pontos centrais da questão social a escola Waldorf como esse espaço que vai contribuir para libertar o âmbito espiritual cultural da influência do jugo econômico e político-jurídico, né? E que coloca ela com esse papel, essa responsabilidade de transformação do mundo, eu percebo aqui que a gente nasce com um ideal que é muito grandioso, né? A gente nasce como escola Waldorf almejando direto chega lá. E às vezes me parece que o desafio é com tranquilidade perceber que a gente não vai ter como pular etapas. A gente vai ter que passar por cada uma delas. Estamos a caminho, de nos tornar escolas Waldorf. Isso para mim foi muito reconfortante também. Pensar, puxa, é isso. Estamos a caminho, Steiner fala, estamos a caminho de nos tornarmos seres humanos. Estamos a caminho de nos tornarmos escolas Waldorf. Isso para mim é maravilhoso e ajuda, né, a entender que essas crises todas são muito bem-vindas e são parte do caminho, mas que a gente precisa com coragem ir enfrentando os desafios e o que pede a cada momento para avançar em direção a esse grande ideal e contribuir de maneira cada vez melhor para essa transformação social que a gente tanto quer ver acontecer pela Escola Waldorf. Então, já falei um pouquinho dessas características. Então, aqui está a encarnação do eu, da organização mais propriamente, né? Esse momento em que ela atua perante o mundo com muita consciência do seu papel, não só dentro da sua realidade e do seu contexto restrito, mas para além e muito além das suas fronteiras. E o nome que foi dado a ela é fase associativa, né? Às vezes traz um pouquinho de confusão pelo fato das escolas serem constituídas juridicamente como associação, mas não tem a ver com isso, tem a ver nessa relação com o mundo propriamente, para além das suas fronteiras. Então, aqui, investimento em ações que promovam impactos positivos no mundo, os processos fluidos de acordo com as demandas, rede com outras organizações, um atuar consciente no mundo do ponto de vista da identidade e, claro, tudo aquilo que foi conquistado nas outras fases, a princípio não se perde, né? Gente, é isso, né? Queria só encerrar esse falatório todo dizendo que, assim como não é possível dividir os nossos diferentes membros da quadrimembração da Constituição Humana, também essa dinâmica social da quadrimembração é super complexa e imbricada uma na outra, e essas fases também, né? Com muita frequência, quando a gente trabalha isso nos cursos, as pessoas saem dizendo: ah, então estamos na fase tal, estamos na fase tal. E a coisa é muito mais dinâmica e rica e viva do que isso, né? Então é natural que algumas áreas da escola estejam mais estruturadas e a gente perceba que, puxa, aqui dá para ver que tem algo da fase tal, aqui tem algo que é da fase tal. Dá talvez para ter um panorama da escola, onde é que a gente se percebe? Tem um tanto disso, um tanto daquilo, mas no fim das contas são arquétipos, são imagens que eu entendo que são só para ajudar a gente a compreender um pouquinho mais dessa realidade que é muito maior, que é muito mais viva, muito mais dinâmica que os esquemas e os desenhos e as falas conseguem apresentar, né?
Então, acho que é isso, gente, que eu tinha Ô, André, para posso, trazer. posso te fazer um pedido para você colocar o slide da diferenciação completo, que eu acho que a gente não viu ele. Ah, Só, sim, só para a gente dar uma olhadinha na carinha dele? claro, desculpa. Imagina, imagina. Eu nem tenho ideia de quando foi que eu parei de Eu acho que você compartilhar e não parou no meio da voltei. diferenciação e depois voltou na integração. Tá, vamos lá. Só para a gente olhar o finzinho e também a crise. Claro. É isso. Legal. Desconexão entre as pessoas e delas com a essência da organização. É. São alguns sinais, né, gente? Aqui são Claro. só. Claro que pode ter muito mais coisa além Eu que disso. trabalho mais com ensino médio, né? Chego muitas vezes em escolas que ajudei, estou aqui em Brasília, inclusive essa semana. O ensino médio nasceu depois da escola já quase, já começando seu processo de estruturação. Aí vem um pioneirismo no meio de uma escola que já é ou já está numa fase Isso. diferente, assim, né? É muito E é vivo o lindo. processo, é. Reconhecer E, isso e trabalhar tudo isso é muito rico. e é lindo isso, né? E compreender que, de fato, nesse momento, precisa ter um espírito pioneiro para É. fazer acontecer, né? Se espera estruturação demais e as coisas estarem prontas demais, às vezes Pula o etapa, ensino né? médio. É. E nascimentos de ensino médio também são motivos de rachas e de Muitos. conflitos muito grandiosos, né? Com muita frequência. Uma E fase tem a ver difícil com dos isso jovens. É. também. É. Ah, queria agradecer, viu, André? Eu queria agradecer muito porque nós estamos nesse processo de novo de construção do olhar do passado, do presente e do futuro da Itiara. E você foi muito ativo no passado e agora no presente, e sem dúvida vai deixar sementes para esse futuro nosso. E como pai, né, como alguém que também trabalhou ali. E tudo isso que a gente hoje estudou vai ter uma aplicação direta no nosso encontro presencial, que vai ser daqui 2 semanas, no dia 20, que dia que é? 25. A gente vai se encontrar dia 25 de junho, das 4h30 às 7, às 6h30, 7 horas, onde a gente vai fazer algumas dinâmicas e exercícios para olhar um pouquinho para a Itiara agora como ela está, do ponto de vista físico, os processos, identidade, relações. Nós fizemos um trabalho biográfico que apareceram algumas coisas bem interessantes que a gente poderia até dialogar e finalizar alguma coisa da biografia tentando associar com isso que a gente trouxe aqui, que você Uhum. trouxe. Então, muito enriquecedor, muito obrigado pela sua pesquisa, seu cuidado com a antroposofia, seu cuidado com as palavras, tudo que você construiu foi muito rico e vai e traz para nós todo esse cuidado que a gente tem que ter com as escolas Waldorf, viu? Muito obrigado. Prazer. Que agradeço. Agradecer também todo mundo que esteve aqui. A gente tem tido um grupo fiel aqui, né? Então, acho que esse é um cuidado que nos permite cuidar desse ser. Acho que o que a gente está fazendo aqui, em essência, é cuidar do ser da Itiara e manter essa chaminha viva para que as nossas crianças e todo o trabalho que a Itiara vem fazendo nos seus 40 anos possa continuar por mais 40, enfim, quanto mais ela puder estar no mundo e poder ajudar não só as crianças, mas também tudo que está em volta e todo o movimento antroposófico, né? Agradeço a Patrícia, acho que a Patrícia podia fechar com o poeminha dela, não sei se o André quer falar mais alguma coisa, mas a Patrícia podia fechar, você consegue aí, Patrícia? Consigo? Então, peraí, deixa eu mudar você aqui para você ficar aqui de cara, de frente para todo mundo, aí, pronto. Vamos lá, boa noite para todo mundo. Muita coisa preciso aprender para me tornar caminho e caminhada, que é preciso bem mais gente do que eu, que há muito mais terra do que estrada, que o caminho não nasce sem ser feito, caminhada não se tem se não se anda. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, gente.